Ciro Zinedino, ele pergunta, que a Petros está exigindo esse tempo para cumprir sua obrigação, quais os possíveis riscos trazidos por esse tempo de compromisso? Acho que o Marcos pode destrinchar, acho que eu coloquei um pouco. José Geraldo Berardo de Campos. A Petrobras extinguiu sua tabela de gerência. É uma decisão que pode tomar qualquer tempo como empresa. No entanto, a Petrobras, 3 anos consecutivos, enviou carta a Petros para que ela arrumasse outra solução para o reajuste. Por que ela não fez sem escolher essa pirotecnia toda? Então, essa foi a nossa pergunta. E falamos assim, ela entendeu que não deveria reajustar, o entendimento jurídico dela que não faz jus de reajuste. Alfredo Salles, com a assinatura do termo de compromisso pretendido, a resolução 32B de 95, que regula a forma de reajuste do benefício, estará revogada? Livan Gomes, pelo regulamento, a partir da aposentadoria, os reajustes dos salários não repactuados não está vinculado ao índice aplicado ao pessoal da ativa via CT? Sim. Ciro Zinedino, de novo. O fato do reajuste não ter sido dado não configura uma ilegalidade da direção da Petros? Não deveria ser judicialmente punida essa atitude? O Berardo novamente, né? Hoje, essa falta de reajuste afeta apenas os topados e aqueles que se tornaram topados agora em setembro de 2021. Com a inflação em alta, outros INSS serão atingidos? E, no limite, todos estarão impactados? Celso Lima gostaria de saber se as pensionistas que não repactuaram terão direito a essa revisão. A pergunta sobre a resolução 1343, salvo engano, da EFB, a resolução que a Receita Federal, que é a resolução que nós entramos com ação, ganhamos 2 milhões. Explica um pouquinho para ele sobre essa resolução, sobre o imposto de renda aí. Está com você, Marcos. Primeiramente, em relação ao questionamento do Silvio Zinedino, né? O Silvio, como sempre, colabora bastante e com o desenvolvimento do tema, é uma pessoa que conhece profundamente e sempre traz questões bastante pertinentes. Em relação à questão do porquê que a Petros está tomando essa atitude, procurando para fazer um termo, resolver atrás de um termo, acho que a Edson já respondeu. A princípio, se acho que ela fizesse o reajuste diretamente, ficaria claramente configurado aí a omissão que ela se deu lá em 2019, 2021, o vício, o erro, a responsabilidade dela. Então, acho que o objetivo dela, através desse compromisso, é se esquivar de uma eventual responsabilidade, não que, de fato, esse documento traga uma garantia dessa monta para ela, mas, a princípio, acho que é justificar, né, para os superiores, para a própria Previc, para os órgãos regulamentadores, que ela resolveu o problema e está pondo um termo final. Em relação ao risco do termo, eu sinceramente não enxergo risco, porque não há reconhecimento por parte das entidades da existência de nenhum teto de salário de benefício, e, de outro lado, em relação às demandas judiciais, a própria FNP já tem essa questão demandada, e também só há um compromisso de não judicialização sem aplicação de qualquer penalidade. Inclusive, tem um próprio dispositivo no termo que admite que, caso venha a ser judicializado pelas entidades, não poderá se pedir uma liminar. Ou seja, o próprio termo já deixa evidenciado ali que é um compromisso, mas, a princípio, a entidade, se achar por bem, ela vai demandar, né? Esse termo ele não vai impedir da entidade demandar. Em relação às ações individuais, o compromisso que as entidades teriam seria de não incentivar o ajuizamento dessas ações. E, de fato, não teria o porquê incentivar se o objeto ali pretendido já está sendo acolhido, se já está sendo dado reajuste e pagos os atrasados. Então, não há, de fato, a necessidade de incentivar esse tipo de demanda. A gente tem que, de fato, desincentivar. Por quê? Porque a pessoa, ela, quando demanda judicialmente, ela tem um custo, né? Tem, atualmente, aí, a grande maioria dos petroleiros são obrigados a pagar as sucumbências se forem condenados ao final, custas processuais, despesas processuais em geral. Então, a princípio, em regra, a grande maioria das ações individuais tem sido desincentivadas, né? A gente tem incentivado essas pessoas a não demandarem. Então, a princípio, eu não vejo nenhum tipo de prejuízo.
Na sequência, o doutor Alfredo, né, ele faz um questionamento se a resolução 32B poderia ser afetada, revogada. A princípio, não. Por quê? O que nós estamos tratando aqui? O pessoal que foi admitido antes de abril de 82 tinha uma previsão no regulamento do teto de salário de participação que era vinculado ao salário do superintendente geral do departamento, que é um absurdo, né? Jamais deveria ter se vinculado, se criado um limite vinculado a uma função. Mas, de qualquer forma, essa função ela foi extinta em 2000, né? E a empresa continuou informando a Petros o reajuste do RGF, que equivalia praticamente à função do superintendente. Em 2008, a Petrobras continuou fornecendo informações para reajuste desse pessoal, o reajuste geral da categoria. E agora, em 2019, ela decidiu por bem, né, ou seja, depois de muitos anos, deixar de informar o reajuste sobre essa fundamentação de que a função do superintendente geral já não existe nem desde 2000 e a RGF desde 2008, né? Então, tardiamente, esse problema já tinha que ter sido solucionado lá atrás. Então, nós estamos tratando aqui simplesmente de uma limitação do salário de participação. Ninguém aqui está tratando de uma forma geral, de forma de reajuste de benefício, tá certo? Tanto é que essa questão ela só impacta aquelas pessoas que sofreram, de fato, uma limitação por conta de terem atingido um suposto teto de benefício. Então, não há qualquer tipo de prejuízo, modificação, revogação da resolução 32B. A Lívia Gomes, né? Ela faz um questionamento, deixa eu achar aqui as perguntas, só para não me perder. Ela faz um questionamento relacionado à forma de reajuste, não deveria ser observado o ACT. De fato, o reajuste, em regra, observa o ACT. O problema é que essas funções que deixaram de existir, né, em 2000 e, consequentemente, em 2018, por não terem mais previsão, não existirem, não teve como aplicar o ACT, segundo a Petrobras informou. Então, o que aconteceu foi que a Petrobras, anualmente, ela informa o índice de reajuste que deverá ser aplicado para a patrocinadora, e a patrocinadora vai lá, aliás, para a Petros, a patrocinadora informa, a Petros vai lá e aplica aquele índice. E a patrocinadora não informou esse índice desde do ano de 2019, tá certo? Então, de fato, é essa a situação que está se buscando corrigir especificamente para os anos de 2019, 2021, 2020 não houve reajuste, e para o ano de 2022, a Petros vai ter que apresentar uma solução definitiva. Eu acredito que eles devam fazer uma alteração no regulamento e extrair esse dispositivo. E o mais curioso disso tudo é que esse dispositivo do regulamento, ele permaneceu tanto no regulamento para os repactuados como para os não repactuados. No entanto, para os repactuados, eles foram lá e aplicaram o índice, mesmo suplantando aí eventual teto, que a gente, como já disse aqui, claramente entende que não existe. Mas para os repactuados, eles agiram dessa forma. No meu ponto de vista, uma tremenda ilegalidade. Todos esses pontos foram judicializados, mas como dito inicialmente, o Adedson reforçou, é complicado depender do judiciário. Primeiro, nós não sabemos ao final qual será a decisão. E segundo, o judiciário ele é muito moroso, né? Temos ações aí com mais de 20 anos aguardando uma decisão de primeiro grau. E uma ação dessa natureza, ainda mais com um parecer contrário do Ministério Público, que acabou acompanhando aí a tese da empresa, que é que se não houve reajuste para aquela função, não tem que aplicar o reajuste no teto do salário de participação e, consequentemente, no salário de benefício, é necessário a realização de uma perícia atuarial, uma perícia técnica para demonstrar essa ilegalidade. A própria avaliação atuarial do ano de 2019, que foi anexada no processo, leva em consideração o reajuste pelo IPCA, ou seja, eles fazem uma estimativa de sustentação do plano, né, fazer uma estimativa como se o benefício tivesse sido reajustado pelo IPCA, e sendo que sequer o benefício foi reajustado. Então, a princípio, me parece que não causaria nenhum desequilíbrio para o plano, porque já existe essa projeção, esse estudo considerando IPCA.
Silvio Cinedino, mais uma vez, fala da ilegalidade, se não configura ilegalidade, claro que configura ilegalidade, tanto é que nós judicializamos a questão. Então, a ilegalidade para nós está clara, e o que nós estamos aqui discutindo é uma solução administrativa que vai ter um efeito eficaz e certo, né? Ou seja, uma solução administrativa que vai pôr termo a essa questão e vai atender aí de imediato a pretensão daquelas pessoas que estão prejudicadas. Que tem um questionamento de Celsa Lima. Gostaria de saber se as pensionistas que não repactuaram terão direito a essa revisão. Todos os benefícios que a Petros aplicou uma limitação, como se estivessem limitados ao teto, fazem jus à revisão. Aqueles benefícios que não estavam dentro desse parâmetro, né, de remuneração, eles já tiveram os reajustes aplicados no ano de 2019 e 2021. O Ângelo Cataldo, ele questiona aqui qual o item do regulamento que a Petros identifica como sendo que define o teto de reajustamento. O artigo 41 não fala disso. Então, de fato, vou repetir aqui, não existe, na nossa interpretação, não existe previsão de teto de salário de benefício no regulamento, embora a interpretação que a Petros faça é que, de fato, existiria. Então, ela aplica, e por isso, a necessidade da demanda judicial e desse acordo aqui que estamos tentando finalizar, né? Tem umas perguntas aqui também, né, que aí não está no chat privado que a Vanessa está passando, que é do... Ele pergunta, né, se as assembleias serão realizadas em todas as regionais. Como eu falei, as assembleias vão ser realizadas em todos os sindicatos da FNP e também, pelo que eu soube, da FUP. Vão ser concomitantes? Obviamente que não, né? Cada um tem o seu calendário. Aí ele tem uma preocupação se um dos sindicatos recusar. Aí é a autonomia de cada entidade. Aí a gente vai ter que tratar isso a posterior com a Petros, né? Isso aí sendo bem objetivo, né? O futuro aí, vindo a situação, nós vamos ter que discutir isso com a Petros. Se o Conselho Deliberativo da Petros pode recusar, o Conselho Deliberativo da Petros pode recusar, com certeza, né? Temos lá 3 indicados pela empresa, 3 indicados pelos trabalhadores. Creio que, como isso foi negociado junto ao fórum, a tendência é que foi negociado junto ao fórum, foi negociado junto à Petrobras, a tendência é que seja aprovado. As ações em curso sobre níveis e PL contemplando esse novo teto. Os pré-70 não deveriam ser isentados do teto 1 regulamentado? Aí é uma pergunta mais técnica, vai para o doutor Marcos aí. A pergunta mais política eu já respondi. Mas em relação a esse impacto para os benefícios futuros, de fato, ele vai ocorrer. Então, se nós tínhamos um suposto teto, e esse suposto teto ele foi majorado, ele vai também influenciar aquelas pessoas que saíram e passaram a condição de assistidos agora, em 2020, 2021 e posteriormente. Então, é como se fosse criado um novo teto superior àquele que eles estavam aplicando. Lembrando que entendemos que não há teto de salário de benefício, tá certo? Mas é esse o tratamento que vai ser dado. Então, a partir do momento que a pessoa aposentou, mesmo que posteriormente, ela vai sofrer os impactos, tanto relacionado ao benefício, como também em relação à contribuição, né? Que se o valor vai aumentar, consequentemente, aumenta o valor da contribuição. Tem um questionamento relacionado à responsabilidade dos gestores. A gente tem que ter atenção a esse ponto. O que acontece? Nós, federação, sindicatos, nós já ajuizamos dezenas de ações contra a Petros e Petrobras, buscando indenizações, buscando que valores sejam aportados pela patrocinadora em favor do plano, e dentre outras. E o que acontece? Essa questão da responsabilização dos gestores, me parece hoje, né, que é majoritário entendimento do judiciário, que os sindicatos não teriam essa legitimidade para buscar essa declaração judicialmente. O que o sindicato, a federação pode fazer é levar o conhecimento da Previc, levar o conhecimento do Ministério Público, né, para que haja uma fiscalização, e isso sempre é feito, né, haja uma fiscalização e a punição se for detectada alguma ilegalidade, alguma irregularidade, né? Mas, de fato, eu entendo que hoje o sindicato, né, não teria legitimidade para propor uma ação contra os dirigentes diretamente, tá certo?
justamente seguindo aí esse entendimento que os tribunais têm dado. Inclusive, né, várias ações de cobrança que nós temos contra a patrocinadora para que ela aporte valores em favor do plano, a Petros ela se pronunciou contrariamente e os tribunais têm acolhido a legitimidade dos sindicatos, falando que somente a Petros pode promover ações de cobrança contra a patrocinadora e não as entidades sindicais. Então você veja aí as dificuldades que são encontradas diariamente junto ao judiciário. E, de fato, quando a gente se depara com uma composição administrativa que dá uma solução definitiva para esses dois pontos, sem que haja qualquer tipo de comprometimento de direito e que assegure esse reajuste que vai estar fazendo falta nesse momento, né? Certamente para essas pessoas, independente de serem RGs ou não, porque, como já dito e reiterado aqui na live, esse benefício não é somente para quem era gerente, mas na nossa base tem vários operadores, várias pessoas que estavam sofrendo essa limitação. Eu acho que, de fato, esse termo atende amplamente aquilo que nós pretendíamos, né? E abrevia esse resultado, esse reajuste, sem que haja necessidade de se aguardar anos o judiciário, sem saber sequer qual seria a resposta do judiciário. Embora, no meu ponto de vista, se o judiciário julgasse improcedente uma ação dessa natureza, seria um absurdo. Mas absurdo nós vemos todos os dias, né? Tem se tornado aí o novo normal, tá certo? Em relação ao imposto de renda incidente, né, sobre as contribuições, tivemos algumas alterações e decorrentes de diversas ações judiciais. Mas, basicamente, a ação normativa, ela trata do tratamento tributário que deve se dar para aquelas pessoas que ficaram vinculadas ao plano, né, e contribuindo na ocasião, ainda não eram assistidos, entre janeiro de 89 e dezembro de 95. Por quê? Durante esse período ocorreu uma clara bitributação. E essas pessoas todas, após a condição de assistidos, acabavam demandando judicialmente, requerendo uma redução no imposto de renda. Por quê? Porque quando eles recebem um benefício da Petros, né, eles são tributados. E esses recursos, quando entraram no plano para constituir a reserva de poupança, após 89 até o ano de 95, eles também foram tributados. Então, existia ali uma bitributação. Foi objeto de diversas demandas judiciais, a grande maioria procedente, né? E depois veio a Receita Federal regularizar isso. E o que a Receita Federal fez através da instrução normativa? Possibilitou que essas pessoas, após passassem a condição de assistido, que fosse dada uma compensação. Então, durante aqueles primeiros meses ou anos, dependendo de quanto que a pessoa paga de imposto de renda, ele teria uma compensação, uma dedução do imposto de renda a pagar sobre aqueles valores que haviam sido pagos, entre aspas, indevidamente, né, na vigência lá da Lei 7.713 até a revogação da Lei 9.250. Tá? Agora, outra questão importante relacionada ao imposto de renda é que, em relação à contribuição extraordinária, nós temos uma ação judicial solicitando a isenção de imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias, tá certo? Que é uma outra questão que, se a gente adentrar aqui também, vai longe. Então, a princípio, essa instrução normativa da Receita visa dar um tratamento administrativo, uma compensação para evitar as demandas judiciais. Em relação ao termo, né, fazendo um resumo geral, esse termo ele foi amplamente modificado desde que foi apresentado inicialmente. O texto inicial, de fato, parecia trazer alguns comprometimentos e até algum reconhecimento que haveria um teto de salário de benefício. Todas essas alterações foram feitas, né? O que evidencia que, de fato, há um interesse da Petros de solucionar isso, porque normalmente ela não é tão flexível assim nas negociações, e o termo, ao final, no meu ponto de vista, ficou a contento. Não há nenhum tipo de comprometimento de direito da categoria, não há nenhum tipo de reconhecimento da existência
de qualquer teto de salário de benefício, tanto é que no texto a gente coloca que o dispositivo lá do artigo 15, parágrafo 2º, trata de teto de salário de participação. Então, no meu ver, esse termo ele atende e deve ser levado à aprovação. Assegura o pagamento do reajuste de 2019 e 2021. Inicialmente não havia um compromisso de, pelo menos quando se iniciou a negociação, eles pareciam que não tinham a pretensão de pagar os atrasados, mas na evolução do termo, ele ficou assegurado o pagamento dos atrasados. Então, as pessoas que às vezes chegam e vêm, né, de bate-pronto, acham que essa já foi uma proposta inicial feita pela Petz, mas não foi. Essa proposta que foi construída, ela demandou diversas reuniões, diversas discussões nos fóruns, e, no meu ponto de vista, ela chegou a um ponto que, de fato, deve ser levada à aprovação, deve ser indicada a aprovação, né? E com essa aprovação, essas pessoas, pelo menos, vão ter o alento aí de sofrer esse reajuste, melhorar um pouco as suas condições e receber esses atrasados para ajudar um pouco nas finanças, tá certo? Esse acordo, ele atende uma parcela razoável da categoria, aproximadamente 1.500 pessoas, e ela, no meu ponto de vista, não pode ser ignorada, negligenciada e deixar somente na mão do judiciário para decidir, porque podemos ter uma resposta negativa, como podemos também ter uma resposta positiva. No entanto, essa resposta provavelmente demoraria anos para vir.